Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre o conjunto dos números irracionais e também do conjunto dos números reais, né? E aí a gente finaliza a parte de conjuntos numéricos. Então a gente já estudou o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. A gente estudou os naturais, a gente estudou os inteiros e a gente estudou os racionais, que são os números escritos na forma de fração. Fazendo a representação, a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, que a gente tem o conjunto dos números inteiros, e aqui a gente tem o conjunto dos números racionais, que é o mais amplo dos três, né? Conjunto Q. Existe um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. E é justamente da união desses dois conjuntos, o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números racionais, é que vem o conjunto dos números reais. Então, um número real, ou ele é racional, ou ele é irracional. Bom, e o que seria, professor, um número irracional? Então, a gente viu que números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, certo? O conjunto dos números irracionais são aqueles números que a gente não pode escrever na forma de fração. Um primeiro número que a gente vai comentar é esse aqui. Imagine que eu tenha um quadrado. E esse quadrado, ele tenha um lado unitário. É de 1 o lado. E aí eu quero tirar a medida da diagonal desse quadrado. Eu quero saber quanto equivale essa medida aqui, que eu vou chamar de Dzinho. Dzinho de diagonal. Então, será que eu posso encontrar algum número, seja um número racional, eu posso colocar ele aqui dentro dessa diagonal? Por exemplo, se eu tomar aqui a unidade, será que eu consigo, por exemplo, mensurar, medir esse comprimento? E a resposta é não. Né? A medida dessa diagonal, ela não representa um número racional. Então, essa medida aqui ela é chamada de incomensurável, não tem como a gente medir. Não tem como a gente comparar com outra unidade racional. Então, esse número aqui, ele é um número irracional. E que número seria esse, professor? Observe que esse quadrado ele foi dividido em dois triângulos retos. Ou seja, aqui a gente tem um triângulo retângulo, de hipotenusa B e catetos medindo 1. Então, a gente vai calcular a medida dessa diagonal utilizando o teorema de Pitágoras, né? Vocês lembram do teorema de Pitágoras, né? Quem não lembrar, vamos relembrar aqui a definição do teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um dos ângulos medindo 90 graus, que medem 90 graus, eu vou chamar esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo reto, de A, e os outros dois lados de B e C. Esses lados, eles têm nomes especiais. O A é chamado de hipotenusa. O B e o C são chamados de catetos. Ok? Então, em todo o triângulo retângulo, o lado maior vai ser o lado oposto ao maior ângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, e esse lado é chamado de hipotenusa. E os lados adjacentes a esse ângulo reto, eles são chamados de catetos. E o teorema de Pitágoras, ele fala que o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, d ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente vai utilizar essa ideia aqui para a gente tentar descobrir o valor dessa diagonal D. Então, como a diagonal D é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, então eu tenho que D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e essa soma dá 2. Essa soma aqui dá 2, né? Ou seja, D ao quadrado
é igual a 2. E aí os pitagóricos, naquela época, tudo para eles eram números, né? Números que podiam ser escritos na forma de fração. E eles chegaram nesse problema aqui. E dizem que foi nesse problema que a sociedade pitagórica se desmanchou. Foi por causa desse problema, que eles não conseguiam representar esse número na forma de fração. E esse número é o nosso famoso raiz de 2, né? D é igual a raiz quadrada de 2. Esse número, ele não pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado dá 2? Então não existia nenhum. Eles tentaram procurar esse número, tentaram por aproximação, e eles não conseguiam chegar numa dízima periódica, né? Então o período ele não existia para esse número, não existia um período fixo, porque ele sempre alternava os números. E aí, esse número aqui, raiz de 2, né? Eles, na época, eles até nem comentavam mais sobre esse número, porque eles ficavam com medo, porque naquela época, como a premissa deles era números, né? Isso aqui para eles não era um número. E aí, para evitar, eles deixaram isso aqui de lado, para evitar a ira dos deuses, né? Eles deixaram esse número de lado. Então, esse número aqui, raiz quadrada de 2, ele é um número irracional. Ele é aproximadamente 1,4142. Eu vou colocar aqui as 10 primeiras casas decimais. Vou colocar aqui na calculadora, raiz de 2. Vou colocar as 10 primeiras casas decimais. 14142 135623. 135623. 3 pontinhos. Então, a gente viu que números decimais, dízimas periódicas, ele tinha um período aqui de repetição, né? A gente poderia transformar numa fração. Só que nesse caso aqui não há período, porque isso aqui nunca se repete. Não tem um padrão para isso. Então, nesse caso aqui, esse número é um número irracional. Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Todas as raízes quadradas ou enésimas, pode ser qualquer índice, em que não seja um número inteiro, é um número irracional. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, não. Raiz de 4 é um número racional, porque a raiz de 4 é 2. Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz cúbica de 2, raiz décima de 7. Então, todos esses números, eles são números irracionais. Um outro número bem conhecido, irracional, que vocês sabem quem é o π, né? Vocês lembram do π? Esse π aqui é um carinha que vale aproximadamente 3,14. 3,14. E de onde veio esse π? De onde veio esse cara aqui? Vocês sabem de onde vem o π? O π, gente, ele vem lá da circunferência do círculo, né, da circunferência. Então, imagine que você tem um círculo, uma circunferência. Vamos desenhar aqui uma circunferência. Ok? Aqui você tem um centro da circunferência. E na circunferência, quaisquer reta que você atravessa a circunferência, você passe por 2 pontos, essa reta aqui é chamada de corda. Tipo, aqui eu tenho uma corda AB. Então, eu posso traçar infinitas cordas aqui nessa circunferência. Só que existe uma corda que é a maior de todas. Por onde é que deve passar essa corda? A maior corda de uma circunferência, ela necessariamente passa por onde? Necessariamente ela tem que passar pelo centro. Então, a maior corda que há na circunferência, ela passa pelo centro. E essa corda, ela é chamada de diâmetro. Vale 2 vezes o raio, né? O que é o raio de uma circunferência? O raio, ele não tem o raio da bicicleta? O raio da bicicleta, ela vai ali daquela catraquinha, né? Do centrozinho até a jante do pneu. Então, é basicamente na circunferência, isso aqui é o raio. Então, do centro para esse ponto é raio, essa distância aqui é a medida do raio, essa outra distância é a medida do raio. Então, o diâmetro é justamente 2 vezes o raio, né?
São 2 pedaços de R. Então, essa corda é chamada de diâmetro. Ah, professor, mas você não explicou ainda de onde vem o π. Então, vou explicar agora. Imagine que você pega essa circunferência aqui e você faça o seguinte. Você abra ela aqui, nesse ponto, né? E você estica essa circunferência. E aí ela vai ter uma forma linear. Você vai conseguir esticar e você vai transformar numa reta. Imagine que você possa fazer isso. Você tem aí, por exemplo, um pneu, na sua casa, um pneu não, uma jante, né? Um aro. E aí você serra esse aro e aí você estica. E aí ele vai ter um comprimento. Ele vai ter um comprimento. Se vocês quiserem fazer esse teste, aí depois em sua casa vocês fazem. Né? Pode ser com qualquer circunferência. Aí vamos supor que esse comprimento verde, ele é o comprimento dessa circunferência quando eu abrir essa circunferência. Certo? E aqui eu tenho o meu diâmetro D. O diâmetro D, ele também tem uma medida, né? Vou desenhar em vermelho o meu diâmetro D. Aqui. Então, isso em verde nada mais é do que o comprimento da circunferência. Imagine que você fosse medir com a régua, você ia ter um determinado comprimento. Assim como você também ia medir o diâmetro com a régua e você teria um valor D qualquer. E aí você pega e faz o seguinte, eu vou pegar e vou dividir o comprimento dessa circunferência pelo diâmetro. E aí o que é que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, a gente encontra um cara chamado π. Esse π é um número irracional. Ele é 3,14, 15, 19. Ele não pode ser escrito na forma de fração. Ah, professor, esse número aqui, π, ele está escrito aqui na forma de fração. Mas, na verdade, ou esse C é um número irracional, ou o D é um número irracional. Um desses dois caras é irracionais. Então, a divisão também é um número irracional. Então, quando você divide um número racional por um número irracional, você tem um número irracional. E o π, ele sempre vai ser isso. Qualquer circunferência que você tome, seja ela desse tamanho, seja menorzinha, seja, por exemplo, essa aqui, ou seja essa maior, ou seja essa aqui, toda vez que você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, você sempre vai chegar nesse cara aqui, que é o π. Então, o π nada mais é, gente, do que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. E já que a gente já está aqui, vamos só relembrar como é que a gente encontra o comprimento. Como é que eu faço para calcular o comprimento de uma circunferência em função do raio? Por exemplo, você tem um pneu na sua casa e você quer descobrir quando o seu pneu dá uma volta completa, quantos metros ele anda? Quantos metros esse pneu anda? Então a gente tem que descobrir qual o comprimento desse pneu. Não é isso? Por exemplo, esse pneu aqui, esse círculo que eu coloquei aqui, ele tem esse comprimento. Significa que quando ele dá uma volta, se ele parte desse ponto aqui, quando ele dá uma volta completa, ele chega nesse ponto. Ou seja, ele se deslocou C unidades de comprimento. E o comprimento de uma circunferência é dado por essa expressão aqui em vermelho. Basta eu passar o diâmetro por outro membro, já que ele está dividindo, o diâmetro ele passa multiplicando. Então, D vezes π. Só que eu já tinha comentado com vocês que o diâmetro é 2 vezes o raio. Né? Ou seja, a gente pode descobrir o comprimento de uma circunferência em função do raio. Ou seja, 2πr. Então, o comprimento de uma circunferência é dado por essa expressão aqui. Comprimento é igual a 2πr. Aí vamos supor, você tem um pneu em sua casa, um pneu de bicicleta, e aí você quer descobrir quando o pneu dá uma volta, você anda quantos centímetros ou quantos metros? Aí você tem a informação que o raio dessa circunferência, você tirou lá o raio, deixa eu ver quanto é que vale o raio dessa bicicleta. Aí você mediu 40 centímetros o raio. Então vamos descobrir, quando o raio é 40 centímetros, qual o comprimento dessa circunferência? Então a gente utiliza essa expressão, né? Comprimento é igual. Ou seja, ó, é como se fosse o pneu aqui, certo? Aqui é o pneu da bicicleta. Aqui é o raio que tem na bicicletazinha, né? Aquele de alumínio. E esse cabo aqui mede 40 centímetros.
Só você sabendo essa medida aqui, você já sabe o comprimento dessa circunferência. Você só precisa ter essa informação, a informação do raio, e nada mais. E aí você sabe que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π. O π, a gente faz uma aproximação. A gente aproxima o π para 3,14. E multiplica pelo raio, que é 40. Né? E quando a gente faz esse produto aqui, vamos fazer aqui, 2 vezes 3,14 vezes 40. Isso aqui vai dar 251,2 centímetros. 251,2 centímetros. Ou seja, a cada volta que a bicicleta dá, você vai andar aproximadamente 2,5 metros. Então, uma volta desse pneu equivale a 2,5 metros, que é 251 centímetros aproximado, né? 251,2. E é assim que é feita a quilometragem do carro, né? Aí você tá lá no carro, você tá vendo a quilometragem ali mudando, aí você pensa, nossa, como é que o carro sabe que ele andou isso tudo de quilômetros? É justamente o carro do pneu, né? O pneu, ele quando ele dá um giro, vamos supor, um pneu de carro normal, vamos supor que ele dá um giro, ele anda 1 metro. Então, se ele dá 1.000 giros, ele andou 1.000 metros, que é 1 quilômetro. Aí o ponteirinho do quilômetro, ele muda, né? Então, é assim que funciona a quilometragem de carro, de moto. Ela é pelo giro do pneu. A informação é do giro do pneu. Ok? Bom, então a gente está falando de números irracionais. O π é um outro número irracional importante. Raízes quadradas não exatas. Né? Então, suponha que você tenha um número A e esse número ele é real. Ele é um número real. E você tenha um número n natural, onde n é maior que 1. Beleza. Então, a raiz enésima de A, e outro detalhe, esse A, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser um número. Não precisa ser necessariamente. Porque aqui a gente vai dividir em dois casos. Vamos lá. Vamos dividir isso aqui em dois casos. O primeiro caso, a raiz enésima de A, ele pode ser um número racional ou pode ser um número irracional. Se esse cara aqui, na hora que eu tiro essa raiz, e essa raiz for B, e esse B for natural, for um número natural, então significa que esse número aqui, ele é um número natural. A raiz enésima de A é um número natural. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 pertence a n. Consequentemente, esse número é inteiro e também racional. Agora, vamos considerar o seguinte. Raiz enésima de A. Se o n for par, se esse índice aqui for par, o A tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero. Por que, professor? O A tem que ser maior ou igual a zero. Porque se o índice é par, significa que toda raiz de índice par, o que está dentro não pode ser um número negativo. Porque se for, esse número não existe. Um exemplo é você querer descobrir quanto é a raiz quadrada de menos 4. Quanto é a raiz quadrada de menos 4, professor? Isso aqui não existe. A gente representa assim, ó, não existe. Ele não é um número real. Não existe um número que é elevado ao quadrado de menos 4. Não existe. Agora, se o índice for ímpar, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como você tem um número ímpar de fatores, né? Quando você faz jogo de sinal, isso aqui vai dar negativo, e quando você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, menos 8. Então, existe raízes negativas. Existe. Porém, o índice tem que ser ímpar. Se o índice for par, não existe. Então, de duas uma. Ou esse número é racional, ou ele é irracional.
Se esse número tiver uma raiz exata, ele é um número racional. Se ele não tiver raiz exata, ele não é racional, ele é um número irracional. Por exemplo, raiz cúbica de menos 9. Existe raiz cúbica de menos 9? Existe. Ele é um número irracional. Né? Ele vai estar ali próximo de menos 2, alguns quebrados, né? Menos 2,2 mais ou menos, nessa faixa. E se você pegar o menos 2,2 e elevar ao cubo, vai dar próximo do menos 9. Então, esse número é irracional, eu não consigo escrever ele na forma de fração. Então, de duas, uma, ou o número ele é racional, ou ele é irracional. Então, esse cara aqui, esse número, ele é um número irracional. Eu vou representar irracional por esse izinho aqui, certo? Irracional. Então, gente, números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Ok? Tem algumas propriedades importantes nos números irracionais, que elas não são propriedades, são propriedades imediatas dos racionais. Por exemplo, e dos naturais e dos inteiros. Se você pegar os números racionais, você toma dois números racionais. Se você somar dois números racionais, você vai ter um número racional. Se você multiplicar dois números racionais, você consegue encontrar um número racional. Mesma coisa se você dividir, desde que a divisão não seja por zero, e multiplicar. Então, você consegue fazer as quatro operações em Q. Né? Então, o conjunto dos números racionais, ela é fechada para as quatro operações. Né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Bom, aí eu pergunto a vocês, será que se eu somar dois números irracionais, eu sempre vou obter um número irracional? Será que se eu multiplicar dois números irracionais, eu vou sempre obter um número irracional? E se eu dividir? E se eu subtrair? O que é que vocês acham? Então vamos lá. Vamos ver que não. A soma de dois números irracionais pode ser que seja um número racional. Certo? Por exemplo, se você pegar raiz de 2 e somar com raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3 são irracionais. Certo? Então, raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de 2 mais raiz de 3. Eu não posso dizer que isso aqui é raiz de 5, porque não é. Você não pode somar radicais. Você só pode somar radicais semelhantes. Por exemplo, se fosse raiz de 2 mais raiz de 2, isso aqui seria quanto? Se você tem uma raiz de 2 e soma com outra raiz de 2, você vai ter duas raízes de 2, né? 2 raízes de 2. Então, essa soma aqui é irracional. Por quê? Se você tem um produto de um número racional, que é esse cara aqui, com um número irracional, que é esse, você sempre vai ter um número irracional. Desde que esse racional não seja zero. Porque se o racional for zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Certo? Então, a soma de dois números irracionais nem sempre vai ser um número irracional. Por exemplo, 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Esses dois caras aqui, eles são números irracionais. Esse aqui é um número irracional, esse aqui também é um número irracional. Repare que eu estou somando dois números irracionais. 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Só que aqui acontece o seguinte, esse mais raiz de 3 e esse menos raiz de 3, como eles são números opostos, eles se cancelam. E a soma é 4. E 4 é racional. Ó. Então, cuidado. Se alguma questão vier falando que a soma de dois números racionais, aliás, irracionais, é um número irracional, está errado. Aqui a gente tem um contra-exemplo. Ok? 2. Então, isso serve tanto para soma quanto para subtração. Ok? E o produto, professor, de dois números irracionais? Será que o produto de dois números irracionais sempre vai ser um número irracional? Por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, como você tem um produto de raízes com o mesmo índice, você pode multiplicar. O produto das raízes é igual à raiz do produto. Essa aqui é 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6, né? E raiz de 6 é um número irracional. Aí você pensa,
Então, eu acho que sempre o produto vai ser um número irracional. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 2 vezes raiz de 4, que é raiz de 8, vai ser sempre irracional. Mas não, nem sempre. Vamos pegar um contra-exemplo aqui. Você pode pegar o raiz de 2, que é irracional, e multiplicar por ele mesmo. Raiz de 2, que também é irracional. O que é que acontece quando você multiplica a raiz de 2 por raiz de 2? Isso aqui vai dar raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, que é um número racional. Ou seja, a gente conclui que nem sempre o produto de dois números irracionais vai dar um número irracional. Pode ser que dê um número racional. Então a divisão vai dar irracional. Também não. Vamos para um exemplo aqui. Agora para a divisão de dois números irracionais. Raiz de 10 dividido por raiz de 2. Você tem dois números irracionais aqui. Raiz de 10 e raiz de 2. A divisão das raízes, você pode escrever como a raiz da divisão, de 10 por 2. Isso aqui é 5, né? Então, raiz de 10 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 5, e a raiz de 5 é irracional. Aí você já pensa, então isso aqui, então, vai ser um número, vai ser sempre irracional. E não é. Você pode também utilizar como contra-exemplo raiz de 2 dividido por raiz de 2. Vai dar 1. Né? Ou, se você pegar, deixa eu ver aqui, raiz de 98, deixa eu ver, 98, dividido por raiz de 2. Ah, professor, esse número aqui é irracional. Quem disse? Se você pegar a raiz de 98 e dividir por raiz de 2, isso aqui é o mesmo que 98 dividido por 2. E 98 dividido por 2 dá 49. E a raiz de 49 é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é 7. E 7 é racional. Então, a gente mostrou que quando a gente divide dois números irracionais, então ele sempre vai ser, nem sempre ele vai ser um número irracional. Agora sim, professor, se eu somar um número racional com um irracional, aí sim, aí você sempre vai ter um número irracional. Professor, se eu multiplicar um número racional e um número irracional, também vai ser sempre um número irracional, desde que esse racional não seja zero. Então, qualquer número racional, diferente de zero, vou botar racional asterisco aqui, certo? Qualquer número que esteja nesse conjunto Q, asterisco, que é o conjunto dos números racionais sem o zero, multiplicado por qualquer número irracional, esse produto sempre vai ser irracional. Assim como a soma, se você pegar um número racional, pode ser qualquer número racional, e somar com um número irracional, você vai ter como resposta um irracional. Se você dividir um racional por um irracional, você também vai ter um número irracional. Por exemplo, por isso que o π é um número irracional, né? Porque ele é a divisão de um racional por um irracional. Beleza? Então vocês entenderam o que são números irracionais? Deu para entender aqui? Coloquem aí no chat. Pode continuar? Vão interagindo aí, gente. Então, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão. Pronto. E agora a gente completou, né? A gente completou todos os conjuntos. E agora a gente tem um conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números reais. Então, um número é real se esse número é racional ou se ele é irracional. E aí a gente vem agora para o conjunto dos números reais. E é esse conjunto que a gente vai trabalhar em todo o ensino médio. A gente vai estar sempre considerando o conjunto dos números reais. Lá no terceiro ano, vocês vão conhecer um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que envolve raízes imaginárias, que são raízes de números negativos. Então, esse outro conjunto a gente vai lá estudar lá no terceiro ano. Então, conjunto dos números reais.
conjunto dos números reais. Ele é representado pela letra R, R de reais. E ele é a união desses dois conjuntos. Então, eu posso definir R como o conjunto Q, união, unida, um conjunto I. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números reais. Se a gente fosse representar daquela forma de diagramação, deixa eu fazer um diagrama do conjunto dos números reais. Eu tenho um conjunto N, aqui eu tenho um conjunto Z, aqui eu tenho um conjunto Q, eu vou fazer isso aqui, ó, traçar uma reta aqui para dividir o conjunto Q e I, conjunto dos números racionais e irracionais. Aqui, fazer isso aqui. Vou botar de uma outra cor a linha. Pronto. Esse conjunto todo aqui, o retângulo maior, é o conjunto dos números reais. Isso tudo é o conjunto dos números reais. Repare que está dividido em dois pedaços. Esse pedaço aqui é o conjunto dos números irracionais. Esse outro pedaço maior é o conjunto dos números racionais. Aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros e aqui o conjunto dos números naturais, né? N. Aqui estaria o 1, o 2, o 4, né? Aqui teria os números negativos, o menos 6, menos 1, menos 8. Aqui seriam os números decimais, ou na forma de fração, ou dízimo, né? 2 terços, 0,777, uma dízima periódica, né? Ou 2,4, que é decimal. Então, aqui seria o conjunto dos números racionais. Nesse pedaço aqui da direita, estaria os irracionais, raiz de 2, o π, raiz sexta de 4. Então, estaria aqui todos os irracionais, e a união de todos esses elementos aqui formaria o conjunto dos números reais. E como seria a reta, como é que seria a representação geométrica da reta numérica que contém os números reais? Então, imagine aqui que eu tenho minha reta, aqui vai ser minha reta real. Então, nessa reta tem todos os números reais. Essa reta, ela é contínua. Pessoal, o que é algo contínuo? É como se essa reta ela fosse uma estrada. Imagine que você está vindo lá do infinito e está indo para o mais infinito nessa estrada. Então, essa estrada ela não tem nenhum buraco. Ela é contínua. Você sempre vai passar sobre essa reta, não vai dar nenhum salto, nem vai ter nenhum buraco. Isso significa que qualquer ponto que você pegue em cima dessa reta, ela vai estar sempre associada a um número real. Seja ele racional, seja ele irracional. Vamos colocar aqui as unidades: 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, repare que eu só desenhei um pedaço da reta real, né? Então, qualquer ponto, se você for analisar a reta racional, aqui estaria todos os números racionais, certo? Só que na reta racional, ela não é contínua. Ela teria alguns pontos aqui, que não estaria associada a nenhum número racional. Esses pontos aqui que estão faltando seriam os irracionais. E quando você pega esses pontos que estão faltando e coloca na reta dos racionais, você vai ter a reta dos números reais. Né? Por isso que essa reta é contínua. Por exemplo, eu sou onde é que está o raiz de 2 aqui. O raiz de 2 está aproximadamente aqui, ó. É esse ponto, que é 1,4142. Esse cara aqui é o raiz de 2. Então, se o raiz de 2 está aqui, então o menos a raiz de 2, ele está do lado oposto, né? Está na parte negativa. Isso aqui seria o menos raiz de 2. Não vamos confundir menos raiz de 2 com raiz de menos 2. Menos raiz de 2 é o oposto da raiz de 2. O menos raiz de 2 não existe. Certo? Professor, onde é que estaria raiz quadrada de 5? Onde é que estaria a raiz quadrada de 5? Então, vale lembrar que a raiz quadrada de 5, ela está entre duas raízes que a gente conhece, que é a raiz
de 4 e a raiz de 9. A raiz de 5 ela é maior que a raiz de 4. E a raiz de 5 ela é menor que a raiz de 9. Esses dois caras aqui eu sei calcular, né? Isso significa que a raiz de 5 vai ser um número que está entre 2 e 3. Certo? Então a raiz de 5 está entre 2 e 3. E observe que o 5 está mais próximo do 4 do que do 9, né? Então, obviamente, o raiz de 5 ele vai estar entre 2,1, entre 2 e 2,2, mais ou menos, né? Então, esse número, a raiz de 5, seria, vamos botar 2,1 aproximado, né? Eu não tenho certeza, deixa eu colocar aqui na calculadora. Mas a raiz de 5 é aproximadamente 2,23, né? Onde é que estaria o 2,23? Aqui, mais ou menos. Então, esse cara aqui seria o meu raiz de 5. Né? Professor, onde é que estaria o π? O π é aqui, ó, 3,14. Então, estaria aproximadamente aqui, o π. Tá? Onde é que estaria o menos π, professor? Do outro lado. Então, se o menos 3 está aqui, então menos 3,14, aproximadamente, que é o π, estaria aqui. Né? Então, esse aqui, essa é a reta, é a nossa reta real. Né? E a união entre esses dois conjuntos é o conjunto dos números racionais. Uma outra coisa importante é a intersecção, né? O que seria a intersecção entre Q e I? Se eu perguntasse aqui, ó, gente, qual é a intersecção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais? O que é a intersecção? A intersecção é uma operação de conjuntos em que, para haver intersecção, tem que ter elementos nos dois conjuntos, né? Então, por exemplo, se eu estou falando intersecção entre racionais e irracionais, existe algum elemento que é racional e irracional ao mesmo tempo? Não, não existe. Então, essa intersecção aqui, ela é vazia. Então, a união entre Q e I forma o conjunto dos números reais. A intersecção é vazia. Certo? Não existe elemento que está aqui desse lado e aqui desse lado ao mesmo tempo. Porque eles são conjuntos disjuntos. Eles não têm elementos em comum. Tranquilo? Bom, falei de conjunto dos números reais. Tem alguns subconjuntos dos conjuntos dos números reais que é interessante a gente falar aqui. Primeiro é o R asterístico, né? Então você já sabe qual é para que serve o asterístico quando você coloca em um subconjunto, né? Ou em um conjunto. Então, asterístico significa que é todos os reais menos o elemento zero. Esse é o R asterístico. Eu tenho o R, o conjunto dos números reais não negativos. O conjunto dos números reais não negativos, ele é representado por R índice mais. Né? Esse R índice mais aqui são todos os números reais, tal que x é maior ou igual a zero. Então, aqui a gente tem um outro conjunto, subconjunto de R, que é o R+, que é o conjunto dos números reais não negativos. Esse aqui é o conjunto dos números reais não negativos. Porque também existe o conjunto dos números reais positivos. O conjunto dos números reais positivos é o R, índice mais, e o asterisco. Né? Ou seja, aqui são os reais não negativos. Porque o zero não é nem positivo nem negativo, né? Então aqui eu tenho um conjunto dos números reais não negativos. Aqui, esse conjunto de baixo, ele são apenas os positivos, né? Ele exclui o zero. Então, eu posso dizer que esse conjunto mais asterisco, ele é o conjunto dos números reais positivos. Ou seja, são todos os números reais, tal que x é maior que zero. Então, muita atenção com o sinal maior, igual e maior. Quando eu boto maior e igual aqui, gente, significa que o zero ele pertence a esse conjunto. Nesse caso aqui, o zero ele não pertence. Então, por isso que eu não coloco maior e igual. Assim como eu tenho o conjunto dos números reais não negativos, eu tenho o conjunto dos números reais não positivos. Então, o conjunto dos números reais não positivos é o R menos. Então, esse R índice menos aqui significa que eu vou ter são todos os números reais ao que x é menor ou igual a zero. Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos números reais não positivos. E eu tenho também, obviamente, o conjunto dos números reais negativos.
conjunto dos números reais negativos é o R índice asterisco e o índice menos aqui embaixo, né? Então, esse conjunto aqui são todos os números reais, ok, x é menor que zero. Pronto, e aqui a gente comentou sobre os subconjuntos de R. Então, a gente já falou sobre o conjunto dos números reais, a interpretação geométrica, né, do conjunto dos números reais. E vamos fazer alguns exercícios, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui da página 30. Vamos pegar alguns exercícios aqui para a gente fazer. Eu vou fazer os ímpares. Eu vou fazer os ímpares e eu deixo como dever de casa os pares. Que é o 20, o 22, o 24, 20, 22 e o 24. Vou fazer os ímpares aqui. Deixa eu só abrir aqui o para eu pegar essas questões. Vou fazer logo a 19. Deixa eu limpar aqui a tela. E vamos fazer a questão 19. Essa aqui é a questão 19, lá da página... Cadê a página? Página 30. E a questão fala o seguinte, ó. Represente na reta numerada esses números reais aqui. Ó. Então, vamos representar na reta. Então, bora lá. Primeiro, a gente vai desenhar a reta real. Vou desenhar ela aqui, mais ou menos. A orientação positiva é para direita para esquerda, da esquerda para direita, né? Aqui é a nossa reta real. E aqui a gente vai representar esses números aqui. Raiz de 20, 4, 9,5. Então é o seguinte, ó. Eu vou tomar aqui o meio como zero, né? Então, do zero para frente eu tenho todos os números reais positivos, do zero para trás os negativos. Então, vamos lá. Deixa eu, 1, 2, a cada 4 quadradozinhos aqui eu vou botar uma unidade. Então, 1, 2. Repare que aqui não tem número negativo, né? Então, não precisava nem desenhar para aqui para trás. Eu só tenho um número positivo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que aqui já dá. 6. Acho que desses aqui não tem nenhum número maior que 6. Aí eu pergunto, gente, onde é que está o raiz de 20? Quem é a raiz quadrada de 20? Aí você vai fazer o seguinte, raiz de 20. Aí você vai lembrar de duas raízes exatas, duas raízes quadradas exatas, que você sabe que existe, menores que 20, que estejam mais próximas de 20, e maiores que 20. Pensem aí, me digam aí, quais são as duas raízes quadradas exatas que vocês conhecem, que são menores que 20, né, menores que 20, e maiores que 20, que estejam mais próximos possíveis de 20. Quem são essas raízes? Digitem aí no chat, para ver se vocês estão bons de matemática. Então, uma raiz menor que 20, que vocês conhecem, quem é? Digam aí um quadrado perfeito que é menor que 20. Quem é? 18? Não. Raiz quadrada de 18 você não tem. Raiz quadrada de 18. É um número irracional. 16, 16. 16. 10 não. Raiz quadrada de 10 não é exato. Você não tem raiz quadrada de 10. Então, o Juan Pablo já falou. Raiz de 16. Beleza. Menor que a raiz de 20, né? E uma raiz maior que 20, que esteja próximo de 20. Quem é? Quem é a outra raiz exata que vocês conhecem? 24 não. 25, professor. Porque a raiz quadrada de 24 é um número irracional. Não tem nenhum número assim. 25. Aqui ele já falou, 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 5 ao quadrado é 25. 24 não tem a raiz quadrada exata, ele é um número irracional. Então significa que esse raiz de 20,
ele é um número que está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Por que é que eu fiz isso aqui? Porque esse cara aqui no meio, essa raiz de 20, ela vai estar entre esses dois números inteiros aqui, ó, entre raiz de 16, que é 4, e a raiz de 25, que é 5. Ou seja, você já sabe onde é que está a localização desse cara aqui, dessa raiz de 5. Você sabe que ele vai estar ali entre o 4 e o 5. Ele vai estar dentro desse intervalo aqui. Ó. Bom, mas aonde mais ou menos aqui? Será que ele vai estar próximo aqui do 4, ou próximo do 5, ou bem no meio? E agora? Vocês podem tentar por aproximação, né? Vocês vão fazer o seguinte, ó. O 20, ele está mais próximo do 16 ou do 25? O 20, ele está mais próximo do 16 ou do 25? 16. 16, né? Então, significa que esse número aqui, esse raiz de 20, ele vai ser um número que está entre 4 e 4,5, né? Porque ele está mais próximo do 16. Ele está mais próximo do 4 do que do 5. Então, significa que a raiz de 20, ela está mais próximo do 4 do que do 5. Então, vamos lá. E agora a gente tenta por aproximação. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai elevar esses dois lados ao quadrado. Quando a gente eleva isso tudo aqui ao quadrado, o que é que vai acontecer? Eleva isso aqui ao quadrado, eleva isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 16, menor que 20, menor que, vamos fazer aqui 4,5 ao quadrado. 4,5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 20,25. Ó, 20,25. Então, significa que esse número ele vai estar bem perto, vai estar entre o 4,4 e o 4,5. Com essa informação aqui, esse número vai estar entre o 4,4 e o 4,5, que era essa aproximação que eu queria, né? Então, esse raiz de 20, ele vai ser um número que está entre 4,5 e 4,4. Porque quando você pega o 4,4 e eleva ao quadrado, 4,4 ao quadrado, você vai ter 19,36, né? Quando você eleva aqui ao quadrado, você vai ter 19,36 aqui desse lado, 20, e aqui foi 20,25, né? Então, significa que esse raiz de 20 aqui, ele está entre 4,4 e 4,5. Então, 4,4 e 4,5 está aproximadamente aqui, né? Então, esse cara aqui é o nosso raiz de 20. Esse ponto aqui, aproximadamente, ele não é exato, né? Mas ele está bem próximo aqui, ó, desse ponto. Esse aqui seria o meu raiz de 20. Está um pouco atrás da metade, né? Entre 4 e 5. Está um pouco abaixo de 4,5. Onde é que está o 4? O 4 é óbvio, né? O 4 está aqui. Aqui o 4. Então, esse aqui seria o nosso 4. Onde é que está o 9 meios? Se você pegar o 9 meios, o 9 e dividir por 2, dá 4,5, né? Se você pegar R$9 e dividir para duas pessoas, dá 4,50. Então, 4,50 dá bem no meio aqui, né? Vou botar de verde aqui. Ó. Então, esse aqui vai ser o nosso 9 meios. Então, esse número aqui é o 9 meios na reta. 9 meios. Onde é que está o 23 meios? Aí você vai dividir. Você vai pegar o 23. Você poderia também pegar o 9 e dividir por 2, vai dar 4,5. 23 meios, você pega o 23 e divide por 5. Por 4, né? 4 vezes 5, 20, para 23, 3. Desce o zero e põe a vírgula, dá por 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, esse 23 meio é o 4,6, é um número decimal exato, né? Está mais ou menos aqui. Ó. Se aqui é o 4,5, então 4,6 é esse cara aqui. Então, esse aqui é o nosso 23 quintos. Π ao quadrado sobre 2. Onde é que está o π ao quadrado sobre 2? O π é 3,14, aproximado. A gente vai fazer por aproximação.
3,14. Aí você vai pegar esse π, que é o 3,14 aproximado, elevar ao quadrado e dividir por 2. Quando você pega o 3,14 e eleva ao quadrado, vamos fazer aqui, 3,14 e eleva ao quadrado, isso aqui vai dar 9,86 aproximado. 9,86. E quando você divide 9,86 por 2, isso aqui vai dar 4,93. Vai dar 4,93. Esse 4,93 é um número que está bem próximo do 5, né? 4,93 ele está bem próximo do 5. Então significa que esse π ao quadrado sobre 2, ele está mais ou menos aqui, ó, né? Deixa eu botar de uma outra cor, vou botar de verde. Ele está mais ou menos aqui, bem pertinho do 5, coladinho no 5. Então esse aqui seria o nosso π ao quadrado sobre 2. O 5 está aqui, vocês estão vendo o 5. E o 17 quartos, onde é que estaria, gente, o 17 quartos? Você vai dividir. 17 dividido por 4. Então, dá por 4. 4 vezes 4, 16 para 17, 1. Baixa o 0, põe a vírgula. Dá por 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Desce o 0, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 4,25. 4,25 está na metade, entre 4 e 4,5, né? Você tem 4, 4,5, 4, 4,5. Então, 4,25 está bem aqui na metade, né? Então, esse aqui é o 4,5 em verde, tá vendo? O verde é o 9,5, que é o 4,5. Então, ele está na metade aqui. Ele está bem aqui, ó, na metade, né? Então, esse cara aqui é o nosso 17 quartos. Então, é assim que a gente encontra, a gente localiza os números na nossa reta real. Isso aqui foi a questão 19. Deixa eu ver se tem mais aqui. Essa 21. Então, 21. Cadê? Tá aqui. Vou limpar essa parte, certo? Se vocês quiserem copiar depois, como vai estar disponível no YouTube isso aqui, vocês assistem lá, pausa na hora e vocês copiam, tá bom? A gente não perder tempo. Vamos botar aqui a 21. Eu gosto dessas questões aqui, que elas são bem interpretativas e desenvolvem o raciocínio lógico da gente. Seja x um número real, que não seja zero, muito importante essa informação, certo? X pertence a R asterisco, ele pode ser qualquer número real, menos o zero. Classifique como verdadeiro ou falso as seguintes informações. O oposto de x é sempre negativo. Eu quero a vez de vocês. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham da letra A? O oposto de x é sempre negativo? O oposto de um número é sempre negativo? O que vocês acham? É falso. Falso, né? Todo mundo concorda? Para a gente mostrar que é falso, basta a gente pegar um contra-exemplo. A gente pega um exemplo que não satisfaça, essa propriedade aqui. O oposto de x é sempre negativo. Então, se você pegar um valor de x negativo, vamos lá. O meu x é menos 4. Peguei o x é menos 4. Quem é o oposto de menos 4? O oposto de menos 4, quem é? É 4, né? Então, significa que menos x, que é o oposto de 4, é 4. E esse 4 é positivo, maior que zero. Então, logo, letra A é falso.
E a letra B? X ao quadrado é sempre maior que x? Vejo de vocês. O que vocês acham? Um número elevado ao quadrado, ele é sempre maior que o próprio número? Verdadeiro ou falso? Letra B. Se você pega um número e eleva ao quadrado, esse número, ele é sempre maior que ele mesmo? Pense aí um pouquinho. Adriano falou que é falso. Raquel está dizendo que é falso. Mas assim, quando vocês mostram que é falso, se vocês falarem que é falso, vocês têm que mostrar um exemplo que vocês estão com a razão. Então, vocês poderiam me dar qual exemplo para mostrar que é falso? Não precisa só você falar que é falso e não mostrar. Tem que mostrar que sempre é falso. E está bem dividido. Tem gente falando que é verdadeiro, tem gente que falando que é falso. Bom, a gente tem que pensar além desse tipo de questão. Porque se você pegar qualquer número real, e você elevar ao quadrado, você sempre vai pensar que esse número vai ser um número maior. Se você pega um número e eleva ao quadrado, é óbvio que na sua mente vai parecer que ele sempre vai ser maior, né? Por exemplo, se você pegar o 2, 2 ao quadrado é 4, beleza. 3 ao quadrado é 9, beleza. Se você pegar o 1, 1 ao quadrado é 1. 1 é maior que 1? Não. Vamos pegar um número que está entre 0 e 1. Olha que interessante. Vamos pegar um número que está entre 0 e 1. Vamos pegar 1 meio. Então, o meu x vai ser igual a 1 meio. Beleza. Agora vamos pegar o x e elevar ao quadrado. Então, x ao quadrado é 1/4, né? Ou seja, quem é maior? X ou x ao quadrado? Quem dos dois é maior? Quem é maior? 1 meio ou 1/4? 1/4. 1/4 é maior que 1 meio? Faça assim, ó. Pegue R$ 1 e divida para 2 pessoas. Dá quanto para cada? 50 centavos. Agora pegue R$ 1 e divida para 4. Vai dar quanto para cada? 25 centavos, né? Então quem é maior? Quem é maior? 1 meio ou 1/4? 1 meio. 1 meio é 0,5. 1 meio é 0,5. 1/4 é 0,25. 2 para 8 para 10. 2 desce 0. Vai dar 5, 0,25, né? Ou seja, 0,5 é maior que 0,25. Ou seja, o x aqui nesse caso, ele é maior que x ao quadrado. Então, toda vez que você tiver um número que está entre 0 e 1, o quadrado desse número ele é menor. Se você pegar o 0,3 e você eleva esse 0,3 ao quadrado, esse número aqui, ao quadrado, 0,3, ele vai dar quanto? 0,09. Né? Então, quem é maior? É óbvio que é o 0,3. Né? Então, quando você pegou esse número maior e elevou ao quadrado, ele ficou um número menor. Né? Então, cuidado. Então, nesse caso aqui também é falso. Né? Você pode pegar números que estão entre 0 e 1, e o quadrado de números que estão sempre entre 0 e 1, ele sempre é menor. Então, aqui é falso também. Falso. Letra C. O dobro de x é sempre menor que o triplo de x. Verdadeiro ou falso? Vamos traduzir isso aqui para matematiquês, né? Ele fala que o dobro de x, ele sempre vai ser menor, aliás, né? Menor. Ele sempre vai ser menor que o triplo de x. Qualquer que seja x real, né? Que não seja zero.
Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O dobro de um número é sempre menor que o triplo desse número? E aí? É com vocês. Pergunta para vocês. Kaique diz que é verdadeiro, Everton diz que é verdadeiro. Camila diz que é verdadeiro, Anne Vitória é verdadeiro, William é verdadeiro, Raquel falso, Adriano falso. E aí, quem tá certo agora? A gente tem que mostrar isso aqui, né? Tem que pegar a gente tem que encontrar um contra-exemplo para mostrar que isso aqui é falso. Se a gente afirmar que isso aqui é falso, né? Por exemplo, se o x for positivo, se o x for um número real positivo, isso aqui sempre vai ser verdade. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, caso o x seja positivo. Mas ele não está falando que o x é positivo aqui, né? Ele está falando que o x pode ser qualquer número real. Para qualquer número real, não. Se o x for negativo, vamos fazer o seguinte. O x vai ser menos 2. Vou chamar o x de menos 2. Então, vai ficar aqui desse lado, vai ficar menos 4. É menor que menos 6. E aí, isso aqui é verdadeiro ou falso? Desde quando o menos 4 é menor que menos 6, né? Quanto mais à direita o número tiver, maior ele é, né? Então, nesse caso, é falso, ó. Basta você encontrar um contra-exemplo. Então, isso aqui é falso. Por quê? Porque a gente encontrou aqui, ó. Tem que ter muita atenção no caso de desigualdade, gente. Quando você tiver uma desigualdade, um sinal de menor ou igual, sempre que você multiplica uma desigualdade por um número negativo, você tem que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Por exemplo, é fácil ver que o 2, vou botar um número maior, que o 6 é maior que 4. Óbvio, né? O 6 é maior que o 4. Agora, se você multiplicar isso aqui por menos 1, se você multiplicar os dois membros por menos 1, vai ficar aqui menos 6 e aqui menos 4. Quando você multiplica por um número negativo, você tem que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Ok? Então, nesse caso aqui, o menos 4 ele passa a ser o maior número. Então, quando você multiplica ou divide um número que é... Quando você multiplica ou divide um número por um número negativo, quando você tem uma desigualdade, você tem que lembrar de fazer essa inversão, certo? De inverter. Bora lá. Então, a letra C, falso. Falso também. Eita, não vai ter nenhum verdadeiro, não, né? Agora, se essa questão tivesse assim, ó, o dobro de x é sempre menor que o triplo de x, se o x for um número real positivo, aí sim, aí estava certo. Porque qualquer x maior que zero ali, qualquer x positivo, essa desigualdade é sempre verdadeira. Tem letra D? Letra D. O inverso de x pode ser maior que x? O inverso de x pode ser maior que x? Letra D. Ele fala que o inverso de x é 1 sobre x. Isso? Ele fala isso aqui. O inverso de x, que é isso, ele pode ser maior que x? Verdadeiro ou falso? Aí é com vocês. Então, o inverso de x, ele pode ser maior que x? Aí vocês já estão começando a pensar melhor, né? O inverso de x pode ser... ele fala pode ser. Ele fala pode ser, ele não fala que é. Se ele falasse que seria, estava errado. Se ele falasse o inverso de x é maior que x, ele está errado. Certo? Porque pode acontecer do inverso de x ele ser maior que o x. Como é que a gente mostra isso? A gente pode pegar um número, por exemplo. Vamos pegar o x igual a 1 meio. X igual a 1 meio. Né? Esse é o meu x. Quem é o inverso de x? Eu vou chamar o inverso de x elevado a menos 1. Então, o inverso de x é quanto? É 2, né?
Quando é que um número é o inverso do outro? Quando o produto deles é 1. Então, o inverso do 1 meio é o 2. Ou seja, 2 não é maior que 1 meio. Então, ó, nesse caso aqui, o inverso, eu vou escrever do jeito que está ali, né? 1 sobre x é igual a 2, né? Ou seja, observe que o inverso, que é 1 sobre x, ele é maior do que o próprio x, que é 2. Essa aqui é verdadeira. Interessante, né? Tem mais alguma? Letra E. X mais 2 pode ser menor que x? Isso aqui é bem... Ó, x mais 2 pode ser menor que x? O que vocês acham aí agora? Verdadeiro ou falso? E aí? X mais 2, ele pode ser menor que x? Falso. Isso aí. Agora a gente tem que mostrar que é falso aqui, né? Vai ser sempre falso isso aqui. Por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o x mais 2, menor que x, e vamos subtrair x em ambos os membros, né? Eu posso fazer isso na desigualdade, professor? Posso. Se, por exemplo, ó, eu estou falando para vocês que 6 é menor que 4. Se eu subtrair números iguais aqui em ambos os membros, a desigualdade ela permanece a mesma, ela não muda em nada. Se eu, por exemplo, botar aqui ó, 6 menos 2 e aqui botar 4 menos 2, 4 continua sendo menor que 2, né? Então, não altera em nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair x em ambos os membros. Então, quando eu subtraio x em ambos os membros, o que é que vai aparecer aqui? Ó? Esse cancela com esse, sobra aqui 2, é menor que 0. Isso aqui é um absurdo. É óbvio que o 2 não é maior que 0, né? Então, se a gente chega a um absurdo, a gente conclui que essa afirmação ela não pode ser verdadeira. Essa afirmação é falsa. Ok? Então, essa aqui foi a questão de número 21. Tem mais alguma? Vou fazer a última questão, né? Tem a 23 e a 25. A 25 eu não vou fazer não, que é muito grande. Deixo para vocês. Vamos fazer a 23. Questão 23, deixa eu limpar aqui na tela. Aqui. Sendo x igual a 1, 1 dividido por 0,05, certo? Então, o 1 é 1 dividido por 0,05. E y é igual a 2 dividido por 0,2. Classifique os números reais seguintes em racional ou irracional. A gente vai verificar se esses números são racionais ou irracionais. Vamos pegar logo esses valores de x. Como eles representam uma divisão de dois racionais, então ele é um número racional. Então vamos escrever esse número racional, né, sem estar na forma de divisão. Vamos dividir isso aqui. Então o x, ele é 1 dividido por 0,05. 0,05. Só como é que eu faço essa divisão aqui? Como é que eu divido 1 por 0,05? Como é que eu faço essa divisão aqui? O segredo é você transformar esse cara aqui, 0,05, em um número inteiro, que é o 5. Então, para você transformar esse 0,05 em 5, você tem que pegar a vírgula e deslocar quantas casas para a direita? 2 casas. Então, se você desloca 2 casas para a direita, no dividendo você coloca 2 zeros. Então, a quantidade de vírgulas, aliás, de casas que você desloca para a direita, é a quantidade de zeros que você vai colocar no dividendo. Então, você dividir 1 por 0,05 é a mesma coisa que você dividir 100 por 5. Tá?
E aí fica mais fácil agora essa divisão, né? Separa aqui em duas casas. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Desce o zero. Dá 0. 0 vezes 5, 0. Para 0, nada. Então dá 20. Então o x é 20. E agora a gente vai achar o valor de y, né? O y é 2 sobre 0,2. A mesma ideia, né? Então quanto é 2 dividido por 0,2? 2 dividido por 0,2. Você vai pegar o 0,2 e vai transformar em um número inteiro. Você vai pegar e desloca a vírgula uma casa para a direita. Então significa que você vai colocar um zero aqui, né? Então vai ficar 20 dividido por 2. Então 2 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 20 dividido por 2. E isso dá 1 vezes 2, 2, para 2, nada, desce o zero. Dá 0, 0 vezes 2, 0, para 0, nada. Então 20 dividido por 2 dá 10. Então y é 10. E agora fica mais fácil a gente substituir aqui o A, né, e o B por esses valores do que por esses, né? Então o x é 20 e o y é 10. E agora vamos fazer, ó, o A é raiz de x sobre y. O x é 20. O y é 10. 20 dividido por 10 é 2. Ou seja, o A é raiz de 2. E raiz de 2 você já sabe que é irracional. Irracional. Letra B. Aliás, item B, né? O B é a raiz quadrada de x menos x sobre y. Qual o valor de x? Qual o valor de x? O x foi 20, né? 20 menos x sobre y. No caso, 20 sobre 10. Isso aqui vai ser igual, ó, a raiz de 20 menos 20 dividido por 10 dá 2. E 20 menos 2 dá 18. E 18 também é irracional. Não tem raiz quadrada exata de 18, né? Então esse cara aqui é irracional. Letra C é o produto de A vezes B. A vezes B. Ou seja, a gente vai utilizar esses A e B aqui, né, e multiplicar. Então, quem vai ser o produto de A vezes B? Quem é o A? O A é raiz de 2. Vezes. Quem é o B? O B é raiz de 18. O produto de duas raízes é a mesma coisa que a raiz do produto de 2 vezes 18. Quanto é 2 vezes 18? 36. E a raiz de 36, eu sei que 36 é um quadrado perfeito e a raiz é 6. Então, nesse caso aqui, o produto de A vezes B, né, que são esses dois caras que a gente achou nos dois primeiros itens, é 6 e 6 é racional. Racional. A vezes B, agora o D é B sobre A. Esse aqui é o C, né? Tá. O C. O D é B sobre A. É isso que ele fala? A letra aqui, o D é B sobre A. Então, quanto é o B sobre A? O B foi raiz de 18. Raiz de 18. O A foi raiz de 2. A divisão de duas raízes, né, é igual à raiz da divisão desses dois números. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. A raiz de 9 também é conhecida de vocês. É um quadrado perfeito. Raiz de 9 é 3. Então, 3 também é racional. Racional. E para finalizar nossa aula de hoje, lembrando que a gente tem 3 aulas hoje, certo, gente? Só que a gente só vai, aula online só vai ser até agora. Aí fica essa aula agora para vocês resolverem esses exercícios que eu passar aqui, que vai ser o da página 31. Só são 3 só. Que é acho que é o 20, 20, ou é o 22, 24 e 26, alguma coisa assim. São 3 exercícios só. E a letra E
E mais B. Letra E. O E era o que ele está falando? A mais B era A mais B. Então você vai pegar o A e somar com B, né? A mais B. Observe que o valor de A é... Cadê o valor de A? Foi raiz de 2. E o B, raiz de 18. Então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 18. Você tem dois números irracionais, né? Esses dois números irracionais aqui, a soma dele também vai ser um número irracional. Até porque o raiz de 18... Vamos fatorar aqui o 18, gente. Não precisa nem fatorar. A gente pode escrever esse raiz de 18 de uma maneira bem inteligente, ó. A gente pode escrever ele assim, ó. Raiz de 2 eu conservo, mais, ó, o 18 não é 2 vezes 9? 2 vezes 9 não é 18? Então, o produto da raiz é igual à raiz do produto. Eu posso separar essa multiplicação aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz de 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 9. Então, repare que eu quebrei essa multiplicação aqui, né? E vocês sabem que a raiz de 9 é 3. Então, aqui você vai ter, ó, raiz de 2 mais o raiz de 9 é 3, né? Então vai ficar 3 raiz de 2. E agora, professor, eu posso somar esses dois caras aí? Eu posso somar a raiz de 3 mais 3 raiz de 2? Pode. Pode. E deve, né? Se você tem uma raiz de 3 e você soma com 3 raiz de 3, você vai ter quantas raízes de 3? 4 raízes de 3. Então, a soma aqui vai dar... Desculpe, raiz de 2. Você tem uma raiz de 2 e você soma com 3 raízes de 2, você vai ter, quando você junta, 4 raízes de 2. Então, o valor de E é 4 raiz de 2. E esse cara aqui, como ele é um produto de um número racional com um número irracional, esse cabo aqui é irracional. E é isso, gente. A gente finaliza a aula de hoje, que foi uma aula de conjuntos. Essa atividade dessa semana, deixa eu ver aqui. Eu vou parar de gravar aqui já. Deixa eu pausar aqui a gravação, para não ficar muito grande a aula.